Por que o nome da associação de olho em materiais escolares, né? Temos que ficar de olho, estamos falando nos conteúdos, em apostilas defasadas com relação a informações? Sim, a De Olho surgiu daí, né? Ampliou muito a sua atuação dentro da educação brasileira como um todo, inclusive nas leis educacionais, mas surgiu do olhar de pais e mães no material didático. Então, na pandemia, a gente esteve muito próximo desses materiais, mas também do que era demandado dentro de sala de aula pelos professores, quais eram as propostas que eram trazidas ali. E a gente percebeu que estava muito longe, tem um hiato entre como os setores produtivos brasileiros estão hoje em dia, quanto evoluiu e como que esse material, o que está sendo retratado ali. Então, iniciamos pelo agro, como você trouxe o agro, iniciamos pelo agronegócio, porque o material didático fala-se muito sobre esse setor, ele está ligado ao nosso passado, na hora que a gente pensa como foi colonizado, né, o Brasil, como é que cresceu a imigração, o norte, passa pelo agronegócio, o presente também, o futuro também. Então, 40% do material didático cita o agronegócio e por isso nós começamos analisando esse setor. Mas hoje em dia a De Olho tem uma amplitude muito maior, não só material didático, como formação de professores, como produção de conteúdo, disponibilização de conteúdo, palestras para editores, inúmeras ações que a gente faz pelo Brasil. Inclusive, nós estamos bastante presentes ali em Brasília, trabalhando com as leis educacionais. Ah, que maravilhoso, fundamental, né? E a associação presente em diversos estados brasileiros já, viu, Marina? Muito bom. Eu tenho uma dúvida, né? Eu te conheci há algum tempo atrás e principalmente o programa e fiquei fascinada. E às vezes a gente vê que as crianças não estão aprendendo, a gente sente a ideologia que é transmitida nas escolas, mas isso não é palpável. E a minha pergunta é, o que vocês viram? Se você pudesse elencar assim, uns 3 exemplos daquilo que mais chocou, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, mas elas não sabem exatamente o que está ali, né, que seus filhos estão consumindo. Então, assim, se você pudesse dar uns 3 exemplos de erros, de falácias mesmo que vocês verificaram nesse material, só para os pais terem uma ideia do que está aparecendo ali e ficarem antenados mesmo. Ótimo. Importante destacar, né, que para fazer esse trabalho não foi só, a gente não quis trazer só um olhar a De Olho falando ou o agro falando. Nós trouxemos a FIA, ligada à FEA da USP, né, que fez um trabalho de pesquisa mesmo no material didático comprado pelo MEC, de 80% desse material didático. E o que eles constataram? Somente 3,47% tem fontes científicas. Nossa. Então, daí eu trago os exemplos para você, Marina. Temas como parte do desmatamento, né, é trazido de forma totalmente generalizada, como se só o agronegócio fizesse isso, não fosse algo de um problema fundiário brasileiro, de um problema criminoso. E outra coisa, né? Se você faz isso na sua própria área, você não financia um trator. Né? Hoje em dia a gente tem vários elementos aí da nossa legislação ambiental e a gente percebe, através da Embrapa, até da NASA, comprovando os dados, o Brasil ele preserva 66% do território. Então, assim, o que a gente diz não é romantizar o agronegócio, vamos trazer os dados corretos da data de hoje. E com as fontes corretas. Quem pode falar sobre isso? É a Embrapa Territorial, confirmado pela NASA. Então, é daí que a gente traz. Se a gente for trazer o trabalho, por exemplo, análogo à escravidão, uma coisa, exatamente, mais um ato criminoso, né, que não deveria acontecer de jeito nenhum em nenhum setor da economia brasileira. Mas os dados que devem ser trazidos devem ser os dados do Ministério do Trabalho. Concordam? Geralmente, o que a gente vê são fontes autorais ou fontes jornalísticas que traz um caso de não sei onde, que você nunca vai achar aquele lugar, aquela fazenda. Esse dado não é público, como se fosse geral do setor. Então, a ideia, na hora que a gente vê, né, vocês são mães também, na hora que a gente pensa nas crianças e no futuro da educação, por que não trazer a evolução disso? Os problemas, sim, os desafios também. Mas, primeiro, na data de hoje, com os dados de hoje, não dos dados de 50 anos atrás ou 100 anos atrás, porque acontece. Primeira coisa. Segundo, por que não trazer toda essa evolução? Por que não retratar um setor tecnológico, social, que emprega
1/3 da população, né? Alimenta o mundo. Alimenta o mundo, tem uma responsabilidade energética absurda, toda essa tecnologia envolvida, porque isso brilha o olho das crianças. Eles falam, quero pertencer a isso, né? O orgulho de ser brasileiro, o orgulho de fazer parte disso. E aqui eu estou falando do agronegócio porque foi esse trabalho que a gente trouxe, mas é em relação a todos os outros setores. Então, aquele copo meio vazio. Aí, na hora que a gente olha, as crianças não estão nem estudando, nem trabalhando, estão desinteressadas, evasão escolar no ensino médio, Exato. é óbvio. Como é que você vai querer estudar um material tão ruim, né? Você quer alguma coisa que te traga um futuro, um propósito, incentivo, né? Fazer parte disso, né? Com certeza, no mínimo, né, Paulo? Isso. Letícia, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Letícia, eu vi uma entrevista sua que você comentava que conforme você ia chegando aos professores, esses educadores, eles ficavam também impressionados com a informação que tinha nos livros, com a informação que você estava trazendo. E pesquisando, você soube identificar qual era o foco do problema? Da onde que vinham essas informações erráticas que estavam nos livros, que chegavam até os alunos? Porque imagino eu que, quando eu vou fazer um livro didático, eu vou atrás dos melhores profissionais, eu vou atrás dos especialistas, né? Como que umas informações tão erradas chegavam aos livros e se você identificou outros tipos de informações além do agro nesses livros também? Sim, o problema ele é estrutural. Então, assim, a educação inteira tem que ser revista de alguma maneira e é isso que a gente tem feito no trabalho junto às leis educacionais. Não é só material didático, então você trouxe aí os professores, formação de professores, né? Essa parte de esse olhar humanizado que a gente tem que ter para a formação desse professor. Hoje em dia a gente pega as notas mais baixas do Enem, estão indo para a pedagogia. Como é que a gente vai transformar isso, virar essa chave? É através de uma certificação desse professor, como na advocacia, por exemplo, né, que a gente precisa ter uma certificação para entrar, mas também dando um subsídio para ele antes. Por que esse professor tem trabalhado o dia inteiro e estudado feito um EAD à noite? Como é que ele vai ensinar isso daí para frente? Então, sim, na hora que ele olha um ambiente novo, do qual ele não tinha acesso, e a gente abre as portas através do Vivenciando a Prática, através da nossa agroteca, que está no nosso site, tem muito material lá, todos com as fontes corretas. Então, esse professor fala, gente, existe uma nova possibilidade, porque ele acorda de manhã e fala, eu vou dar uma boa aula. Ele está ali também por um propósito, né? Ninguém acorda e fala, vou dar minha pior aula hoje, né? E ele sabe a responsabilidade que ele tem e a propensão que ele pode, assim, de mudar esses alunos, né? De mudar uma geração mesmo. A educação tem essa função. Então, a formação de professores, os exames também, a gente teve inúmeros debates sobre Enem, inúmeros debates sobre as questões que estão ali inseridas. Então, na hora que a gente vê, não é uma coisa assim, né? Você falou, vocês descobriram, né, o pote de ouro ali de como modificar isso. Não, a gente tem que olhar para a importância da alfabetização das crianças. A criança que não for alfabetizada na idade correta, ela tem problema na sua vida escolar para o resto da vida. Sim. Ela vai estar sempre atrasada. Então, aquele olhar, e a gente está trabalhando agora com as novas prefeituras, com os prefeitos, temos um projeto para isso. A gente tem que trabalhar, zerar a violência na escola. Como é que um aluno quer estudar e um professor dá conta de ensinar se tem violência na escola? As avaliações internacionais, o PISA, PIRLS, TEAMS, eles têm que ser constantes no Brasil para que a gente esteja sempre se comparando com os parâmetros mundiais, né? E onde é que está o Brasil? Que as nossas colocações estão descendo cada vez mais, estão piorando. E essa parte de professores é muito importante. E o que a gente está trabalhando demais também é na governança dos gastos públicos em relação à educação. O aluno aprendeu, ótimo. O aluno não aprendeu, de nada serviu todo esse sistema que a gente acabou de falar. Exames, professores, avaliação e... ele só serve para quê? Para o aluno aprender a educação, né? Esse tem que ser o foco principal, o objetivo mestre, e não está sendo. Então, como a De Olho tem entrado ali junto com tribunais de contas, trabalhando junto, colaboração sempre técnica, não ideológica, não partidária, e nossos técnicos trabalhando com os TCUs e TCEs, que a gente percebeu que existia também ali uma preocupação, eles também estavam preocupados com esse resultado da educação, e também fizemos uma parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança Pública, para que essa transparência seja dada e a gente consiga transformar esse caminho, igual você me perguntou.